Oi, pessoal. Vamos começar contextualizando. Eu estou gravando esse vídeo para os meus amigos, estudantes universitários e jovens trabalhadores do movimento Comunhão e Libertação. São amigos que eu gostaria que compreendessem como a fé gera um juízo cultural. É um exercício que nós estamos tentando fazer aqui juntos e que eu comecei com um vídeo gravado semana passada. Então, no primeiro vídeo, o que eu quis era demonstrar para vocês como, a partir da vida da comunidade cristã, nasce uma cultura nova, um mundo novo. É, que para vocês não reduzirem a experiência de vocês a uma simples convivência, ou simpatias ou antipatias. É algo muito maior aquilo que existe entre vocês. E naquele vídeo da semana passada, a gente comentava das férias que a gente fez juntos, um final de semana em Minas Gerais, e a partir dos fatos que aconteceram, eu comentava como tinha emergido o desejo por algo que não passasse, como isso falava do indivíduo como pessoa e como a ideia de pessoa, o conceito de pessoa, não cabia nas categorias sociológicas que normalmente se utilizam. Isso é um exemplo de um juízo cultural que nascia da experiência daqueles dias. E eu insistia sobre isso, e estou insistindo ainda, porque não nascia, portanto, do estudo dos intelectuais cristãos. O primeiro passo é reconhecer isso dentro da própria experiência e depois querer aprofundar com o que pensadores falaram. Mas é importante a gente aprender a observar a própria experiência e reconhecer isso nela. Falando de desejo de algo que não passe, entre nós é frequente a gente falar sobre desejo de amor, de verdade, de justiça, de beleza, mas muitas vezes a gente não se dá conta do que está dentro dessa palavra desejo, do tamanho desse desejo, da natureza desse desejo. E por isso eu quis gravar esse vídeo. E começo com uma coisa meio provocatória, que é, sabe onde eu percebo muitas vezes um desejo humano que grita na sua dimensão enorme? Em jovens com questões homoafetivas. Neles aparece forte junto tanto o desejo de ser amado, mas como o desejo também de felicidade e o desejo de justiça. Muitos carregam algo como não é justo o que eles atravessam. E eu já digo algo escandaloso. Em nenhum lugar, como na companhia cristã, a homoafetividade é mais respeitada, considerada, valorizada. É o oposto do que vocês e muitos pensam. Reparem que eu falei na comunidade, na companhia cristã. Não falei em pessoas que têm fé ou em clérigos. Eu falei na pertença ao povo cristão. Conto para vocês um fato que me aconteceu uns anos atrás. Quando eu conheci a experiência do movimento, uma outra pessoa da mesma faixa etária também conheceu. Nossos primeiros anos foram marcados uma grande amizade junto, dentro da comunidade. Depois de um tempo, essa pessoa desapareceu completamente e eu só fui reencontrá-la 20 anos depois. Quando eu reencontrei esse cara, eu estava muito feliz de poder vê-lo e ele estava muito ressabiado e ele logo se abriu e me disse que ele tinha se afastado por causa da sua homossexualidade, que ele tinha decidido assumir, e ele ficou por meia hora atacando a igreja e dizendo como ele não era aceito como gay e que a vida dele como gay. Foram meia hora falando da homossexualidade dele. Eu fiquei escutando e no final eu perguntei: mas você só é gay? Eu lembro do silêncio.
não falamos isso, mas era quase como se ele se reconhecesse que eu tinha um olhar para ele um pouco diferente daquele que nos últimos 20 anos ele vivia, né? Por isso, não por isso, mas quer dizer, isso é só um exemplo para dizer que em nenhum lugar fala-se para a pessoa homossexual que ela tem uma ferida afetiva que é igual a que todos carregam, porque todos somos pessoas chagadas. Nenhum lugar te diz que você precisa aprender a amar, seja pessoa do mesmo sexo ou de outro sexo. Amar é desejar o bem do outro. O oposto de amar não é odiar. O oposto de amar é usar. Usar o outro para preencher o vazio que existe em mim. Mas como esse vazio é infinito, se eu tenho essa expectativa do outro, é inevitável que eu seja violento com ele. E nenhum outro lugar te diz que a tua ferida afetiva é uma tarefa para o mundo. Pessoal, a gente fala do desejo do coração ou da ferida afetiva de uma maneira super rasa, de uma maneira até burguesa. Já a igreja olha para essa ferida como um mistério. Eu estou falando isso para vocês que são jovens, que ainda não abraçaram os modismos ou as explicações parciais que o mundo oferece. Pessoas que ainda faz sentido ouvir dizer que precisa aprender a amar. Hoje de manhã eu estava tomando café com uma amiga numa padaria. Grandes conversas para mim acontecem com pão com manteiga e café com leite. E ela estava me contando que há umas 2 décadas atrás, pesquisas de mercado tinham demonstrado que as famílias religiosas não eram boas consumidoras, porque elas davam importância para bens mais duradouros e não estavam tão ligadas a itens sofisticados. Enquanto que essa mesma pesquisa demonstrava que a comunidade gay daquela época dava mais importância a novidades tecnológicas, novidades de designs e eram excelentes consumidores. Vocês sabem, se não sabem, digo agora, que a Parada de Orgulho Gay é o evento que mais atrai pessoas na cidade de São Paulo e que injeta milhões na economia da cidade. Por que eu estou falando isso? Ninguém de vocês suspeitou que, por trás de um simples interesse gratuito pelos direitos humanos, existem enormes interesses econômicos desejando a visibilidade grande que existe hoje da comunidade LGBTQ+. É uma pena que essa comunidade, feita de muita gente que sofre muito, se deixe usar assim. Eles acham que isso possa ser útil para diminuir um certo estigma, mas ao fazer assim, eles reduzem o mistério da pessoa deles ao gênero deles. Mas o tema do vídeo hoje não é a comunidade LGBTQ+, mas a natureza desse desejo. Faço um outro exemplo. Uma aluna minha da faculdade uma vez chegou para mim e falou assim, super contente. Ela estava participando de um coletivo de pessoas negras. E lá tinha sido super bom, ela estava me contando e eu perguntei, mas o que exatamente está sendo bom assim? E ela falou assim, professor, eu sempre me senti fora do lugar. E agora eu estou entendendo que isso é porque eu sou uma mulher preta. Eu não consegui disfarçar a cara de tristeza.
Porque eu disse para ela: mas eu sou um homem branco. E eu, até hoje, com mais de 50 anos, me sinto fora do lugar. Uma questão existencial. A uma questão existencial, tinham oferecido para ela uma resposta sociológica. E é assim que normalmente a gente trata o desejo do coração. Mas por quê? Por que todo mundo, inclusive nós, tratamos assim? Porque é vertiginoso ficar diante do abismo desse desejo, diante da visão da profundidade da nossa carência. Eu não dou conta de ficar na beira desse abismo. É melhor me distrair, negar, reduzir o desejo. A não ser que, pertinho de mim, haja alguém segurando a minha mão na beirinha do abismo ali e me dizendo: não fique assustado com toda essa imensidão. Ela tem resposta. Ela é a obra de um pai bom. Para me ajudar a explicar, eu gosto muito da música Romaria. No refrão ela canta assim: Nossa Senhora Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. O que é uma mina? Uma mina é um lugar que tem um tesouro, que carrega algo de valor. O que quer dizer escura e funda? Que é de difícil acesso? Um pouco assustador? O que é o trem da minha vida? É o que me põe em movimento. Então, a mina escura e funda, que é o trem da minha vida, é o meu desejo. É o mistério do meu coração. Que eu consigo olhar, porque diante de Nossa Senhora, que é a figura da igreja, é a figura da companhia cristã, segurando-a na mão dessa companhia, eu dou conta de olhar esse grande mistério que existe em mim. A posição autenticamente religiosa é permanecer diante da pergunta humana, da gigantesca carência humana, sem negar a realidade. Ao contrário, abraçando essa realidade. E assim eu me sinto mais livre para poder avaliar tudo e ficar com o que tem valor, que é o que, como nós definíamos cultura no vídeo passado. Agora, ficar diante desse abismo foi possível na história da humanidade só para alguns poucos gênios. Gênios que permanecem mesmo vivendo um enorme sofrimento. Mas, na história da humanidade, se vê também que é possível para um outro grupo de pessoas. Muitos, um grupo grande, grupo feito de gente muito pobre, pobres de Deus, mendigos de Cristo, que também conseguem estar diante do infinito do próprio desejo. Em resumo, dentro da comunidade, vocês estão aprendendo a prestar atenção à sede de infinito de vocês sem pavor, porque sabem que ela tem uma resposta. Aprendem a identificar essa mesma sede de infinito em pessoas de todas as culturas e épocas. E aprendem a abraçar a realidade sem ressentimento, procurando culpados. Aprendem a amar essa realidade e a moldá-la para ela ficar cada vez mais conforme ao desejo do coração.